Mais uma vez, nós aqui do Espaço Caju, na Rádio Fraternal. Hoje estamos com a Andréia, Mara e a Rose Silva. E as meninas do Alabama, a Carolina. Oi, gente. Oi, gente, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Ellen. Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Andréia. Eu sou a Renata. E hoje nós estamos com a Andréia. A Andréia é uma advogada, tem uma segunda profissão de escolha. Perto dos 50 anos, ela resolveu se formar em psicologia. Hoje ela é psicóloga, ela é espírita, ela é voluntária num trabalho na instituição assistencial Meimei, chamado Alto de Souza, Projeto Alto de Souza. E ela está aqui com a gente para falar de uma coisa muito importante para todos nós. Qual é o assunto, Andréia? O poder das escolhas. E para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso hoje, eu pensei da gente falar sobre um livro que eu gostei muito, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Nesse livro, que é de autoria da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é uma médica paliativista, então a pessoa entra nos cuidados paliativos quando já não há mais nada que a medicina possa fazer. Então essa pessoa recebe todos os cuidados até chegar aquele momento que ela vai nos deixar, né? O momento da sua morte, com todo acolhimento, sem dor. E ao longo destes anos todos de trabalho da doutora Ana Cláudia, ela pôde perceber que as pessoas trazem alguns arrependimentos. E um deles é de não ter feito as próprias escolhas. A maioria das pessoas acabou fazendo escolhas para agradar outras pessoas e não para agradar a si mesma. Outro ponto que ela traz é quanto a questão de não manifestar os seus sentimentos para as pessoas que elas consideravam importantes, que elas amavam. Não estar mais com os amigos ao longo da sua vida, com a sua própria família, de ter trabalhado muito, né? Então, quando a gente fala de escolhas e a gente está no início da nossa vida, quando a gente é bem jovem, essas escolhas elas vão definir o nosso caminho, o nosso destino ao longo da nossa vida. Daí a importância delas. E eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre o que é que vocês acham dessas escolhas, como que vocês pensam sobre esse assunto. Então, eu acho que a gente faz escolha assim que a gente acorda, né? Todo dia a gente faz alguma escolha. E eu queria saber se você fica pensando muito naquela escolha, é uma escolha ruim? O que isso significa? Então, se você fica pensando muito naquela escolha, é porque talvez você não tenha tanta certeza sobre ela. Se você escolhe e você está um pouquinho mais segura, você está certa que aquilo foi o melhor. Se você fica pensando muito, tem alguma pulguinha por aí. Então, além das escolhas que a gente tem que fazer no dia a dia, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões maiores, né? Só que, qual é o melhor jeito da gente tomar essas decisões? Você acha que a gente tem que agir pelo que a gente está sentindo no momento? Às vezes parar e pensar como isso vai mudar o nosso futuro, entendeu? Ou agir mais o que vai te fazer melhor no momento? Então, tem escolhas que são bem simples, que, como ela comentou, né? A gente levanta, escolhe uma roupa e sai. Agora, tem outras escolhas que elas são bem grandes mesmo, são grandes decisões da nossa vida. E o melhor jeito, né, a gente fica imaginando, o que é uma boa escolha?
é quando a gente se autoconhece, é quando a gente para refletir. Essa escolha, de acordo com aquilo que a gente está sentindo no momento, ela pode não ser a melhor, porque aí a gente toma ela no impulso, né? E quando a gente faz uma escolha de impulso, a gente não considera todas as variáveis que estão sobre aquele assunto, né? Então, quanto mais a gente se conhece, quando a gente se valoriza, o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar sobre aquilo, sobre aquela escolha que a gente tem que fazer. Então, a gente pergunta a opinião de alguma pessoa que a gente considera muito, né? Então, eu acredito que essa seria a melhor forma de ter uma boa escolha. Não sei se eu te respondi. E a Mônica, ela falou que você trocou de profissão. Você sempre teve certeza dessa escolha quando você quis mudar? Olha, quando eu fui fazer direito, eu não tinha certeza. Eu queria fazer história e eu sabia que eu ia fazer cursinho no próximo ano. Mas aí eu falei, eu preciso prestar um vestibular para ver como é isso, como é que eu me saio numa prova. E em São Bernardo do Campo tem a faculdade de Direito. Eu falei, vou prestar esse vestibular para eu me avaliar, para ver como é que eu tô, e depois eu faço o cursinho no próximo ano. Acontece que eu acabei passando. E era uma faculdade que o meu pai queria muito ter feito e ele não fez. E eu não tive coragem de falar para ele que eu passei na faculdade que ele queria ter feito e que eu não ia fazer. Então, aí tinha umas pessoas que falavam assim, o direito também tem a ver com história, porque tem a história do direito, né? Ai, gente, não tem nada a ver. E no fim, a hora que eu fui ver, eu tinha prestado um concurso, né, para ser escrevente no Tribunal de Justiça, e eu me vi totalmente envolvida pelo direito. Eu estava com o direito até o pescoço, né? E aí eu continuei. Ao longo desse caminho, aquilo já não fazia mais tanto sentido para mim. Eu queria outra coisa. E aí, com os livros da Joana de Ângeles, né, que fala muito da psicologia, aquilo foi me despertando. Eu falei, eu sempre adorei gente, sempre gostei de gente. E aí, né, eu acabei fazendo a psicologia e me formei no ano passado, né? Então, assim, eu queria dizer isso para vocês, olha, apesar das nossas escolhas e a gente está seguindo determinado caminho, a gente sempre pode mudar. Sempre. Que engraçado, eu também acabei fazendo a faculdade que a minha mãe sonhava. Nunca tinha parado para pensar nisso, queria ser agrônoma e acabei sendo dentista. Como os pais influenciam as nossas escolhas? Penso assim, os pais têm muita responsabilidade. Até determinada idade, eles têm obrigação de nos encaminhar. Então, quem faz as nossas escolhas são os nossos pais. Penso que vocês estão chegando na hora de fazer as escolhas de vocês. Ana, como foi escolher estar morando fora do Brasil? Seus pais, como se sentiram? E você? Então, essa foi uma escolha que ela foi muito bem limitada, que é um desejo que eu tenho desde pequenininha, desde que morar fora do país. Então, acho que por eu sempre ter falado sobre isso, os pais acabaram ficando uma ideia. Mas quando me chegaram perto, a minha mãe, que estava acostumada, não teve problema nenhum. Eu estava muito filha aí, ou a ansiedade que eu precisava já na semana seguinte, porque a minha família chegou, e na quinta-feira, e na quinta-feira eu estava no avião. Então foi tudo muito rápido. Agora, meu pai tem um grande problema em realmente deixar isso. Eu acho que meu pai ainda tem esse problema, porque ele tem muita saudade das coisas que está falando sempre, e eu não estou tendo sempre. E eu amo meu pai, sabe disso, mas faz parte, por essa chance de você poder se desconectar de tudo que está no Brasil.
Então, eu tô falando muito menos com ele. Então, eu sou afeta bastante ele. E às vezes eu me sinto mal porque meus familiares vão ficar no fundo. Aí eu fico, no que eles vão gritar? Só que eu também tenho que entender que eles são pessoas que estão muito bem, eu não sei muita coisa. Mas essa decisão, até agora, eu sinto tão incrível pra mim. É uma nova vida, completamente novo. Vim de São Paulo, uma cidade de 45 milhões de habitantes, para uma cidadezinha no Alabama de o quê? 200 habitantes. Então, eu vivo no meu condado, né? Meu condado tem 12. É uma cidade muito pequena comparada. Mas eu tenho um muito legal. E para você conseguir ter certeza de que você estaria aí. Porque você querer uma coisa, outra coisa é você falar assim, agora eu vou tomar a decisão realmente. Como foi isso? Foi meio assustador, porque quando você tira uma ideia, você só uma ideia para algo real, você às vezes não sabe de muitas coisas, né? Você só sabe das variáveis que são expostas a você. Então, foi assustador, mas ao mesmo tempo foi algo tão gratificante. Porque como era algo que eu queria muito, eu acho que eu estava aberta tanto para boas e ruins. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para você fazer escolha. Você quer escolher uma coisa grande, para você tem que não são coisas boas. Eu não ali para gente tratar um pouco. Então, como eu acho que eu estava ciente de tudo, eu já estava com a cabeça bem mais preparada para isso, eu acho que foi tranquilo para mim tirar essa ideia do papel e realmente fazer. E eu estou nesse processo de realmente fazer intercâmbio trabalho há 2 anos. Eu tive que esperar uma hora mais por conta da pandemia. Então eu tive bastante tempo para me preparar para isso. Então, tem super especial para mim. Legal. Então, quanto tempo a gente deve levar para fazer uma escolha? Isso depende muito. Porque tem muitas escolhas simples, que Sim. blusa eu vou por hoje. Vou tomar suco ou refrigerante, mas tem escolhas que vão impactar para a vida toda. E aí, meninas? Como a gente passa todo dia, o dia todo fazendo escolhas, às vezes a gente se perde um pouco na ansiedade de qual o impacto que essa escolha vai ter sobre o futuro, tanto imediato quanto o futuro próximo, né? O futuro longínquo. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de lidar, né, com, de repente, a gente se arrepende por uma escolha que a gente fez. Como lidar com essa frustração? Então, a gente nunca tem garantia de nada. Por mais que, por vezes, a gente tenha uma escolha e refletiu e pensou, e pode ser que na hora a gente tivesse com toda certeza que ela era a melhor, não é? Mas o tempo passa, outras coisas acontecem e a gente vê que aquilo já não é mais bom para a gente. Então, os arrependimentos, e às vezes até a gente chega lá na frente e fala, eu achei que era uma boa escolha, mas não foi, né? Então, as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Isso é angustiante, mas isso é a vida, né? Então, lidar com as frustrações de uma escolha que, às vezes, no primeiro momento era correta, mas depois não é mais, que faz com que a gente vá crescendo, vá progredindo e parta até para novas escolhas, para outros caminhos, né? Mas a angústia, ela faz parte da nossa vida, né? E você voltaria atrás, tipo, do curso de história? Você faria? Se você soubesse agora? Então, eu continuo gostando muito de história. E quando eu contei para as pessoas que eu ia fazer psicologia, todo mundo me perguntou, mas como assim? Não era história que você queria fazer? Agora você mudou, né? Então, eu optei, eu escolhi não fazer história, mas fazer psicologia, porque naquele momento era o que eu estava gostando mais. Estava gostando mais da psicologia do que da história, né?
E você acha que as nossas escolhas, elas nos definem? Ou a gente pode estar sempre mudando? Olha, essa é uma pergunta excelente. Às vezes as nossas escolhas nos definem, sim. Porque a gente pode escolher pelo caminho mais fácil, né? Pelo caminho que dá menos trabalho. E às vezes esse não é um bom caminho, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de experimentar uma droga, das bebidas, né, que tem uma oferta muito grande hoje em dia, esse tipo de escolha não é uma escolha tão boa. Então, por vezes, as nossas escolhas nos definem, sim. As escolhas profissionais, mas sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de olhar para dentro da gente, nos conhecer, saber quem a gente é, para fazer uma melhor escolha e dar um giro na vida, dar outro rumo para ela. Você, como psicóloga, se você pegasse uma pessoa que usa drogas, sabe, essas bebidas e tudo, como você ia chegar e falar para ela, tipo, não é esse caminho, sabe? Como você ia mudar essa escolha dessa pessoa? Então, quando essa pessoa chega, né, lá para o consultório, é porque ela já teve alguns percalços, algumas dificuldades na sua vida, não é? E aí, o psicólogo jamais vai falar para a pessoa, olha, faça isso ou faça aquilo. Mas a gente vai tentando fazer com que a pessoa reflita sobre as suas escolhas, como é que está a sua vida naquele momento, né? O que representa essa droga? O que representa esse álcool na vida da pessoa, né? O que ela está querendo, que falta ela está tampando, né? Com essas coisas na vida dela, né? Então vai sendo feito um trabalho, olha, né? A própria pessoa vai verificando e refletindo que aquilo não é o melhor para ela, né? Você como psicóloga, você não tem medo que os problemas que as pessoas trazem para você te afetem na sua vida pessoal? Então, a gente aprende durante a faculdade, né, a trabalhar essa questão. É claro, a gente vai se preocupar, né, com a pessoa que a gente está tendo como paciente, como cliente. Aquela pessoa é uma pessoa importante para a gente, né, mas os problemas dela não vão nos afetar. Né? Não deveriam, não poderiam. Então, a gente vai aprendendo na faculdade, porque a gente faz a nossa própria terapia pessoal e a gente também faz a supervisão. Supervisão é quando a gente conversa com outro psicólogo, né, sobre os casos que a gente está trabalhando e eles vão nos orientando. Né? Então, apesar da gente se preocupar com o nosso paciente, da gente tentar fazer o melhor por ele, trazer toda a técnica que a gente aprendeu ao longo do curso, né, e de tudo que a gente aprende, mas a gente não vai se deixar afetar por isso, né, porque senão a gente não vai ser um bom terapeuta nem para ele e nem para ninguém, né? Você, a psicóloga, ela tem uma psicóloga para ela. Você tem? Eu tenho. É a Edna. Como é você falou supervisão, né? Como isso acontece? Como são dois psicólogos conversando em uma sessão? Olha, é muito legal, porque a gente vai levando as questões de um paciente, é tudo sob sigilo, né? Então, a gente conta para o outro psicólogo, né? Olha, a gente está optando por esta linha de trabalho, né? Eu percebi tal coisa nesse paciente. Quando a gente tem dúvida, né? A gente fala, olha, percebi isso, e estou trabalhando dessa forma.
E por vezes, por quê? Porque a gente acaba se envolvendo um pouco, claro. Então, assim, o supervisor, ele vai nos ajudar naquilo que a gente não consegue perceber. Então, às vezes ele fala, olha, você já pensou que pode ser isso aqui também, né? Procure analisar por esse ponto de vista. Você também pode trilhar esse outro caminho, né? Então, é uma segurança para nós, psicólogos, né? Para que a gente desenvolva um bom trabalho, né? Para que a gente também não se perca achando que às vezes tem só um caminho, né? Tanto como advogada, como psicóloga, qual foi o maior caso que você falou ou que você realmente fez sobre muitas perguntas sobre algo? Então, algum caso que pode tentar conhecimento, ou alguém que você foi tocado com a história dela, você começou a pensar de uma forma diferente. Já teve alguma coisa que você queria dizer? Olha, eu trabalho numa vara de família. E os casos das varas de família acabam afetando bastante a gente, porque a gente percebe que a falta de diálogo entre as pessoas, né, elas podem levar a caminhos muito tristes, a uma família desestruturada. Então, isso sempre afeta. Né? Eu não poderia comentar de nenhum caso especial por conta do sigilo, claro, né? Mas eu percebo que a falta de diálogo, ela é bem preocupante, ela traz consequências muito, muito tristes. E a falta de tentar compreender o outro, porque nem sempre a gente vai ter opiniões iguais. Todo mundo tem direito de ter a sua opinião diferente, né, em relação a qualquer coisa. Mas o que não pode faltar é o respeito. O outro, ele tem direito a pensar diferente do que a gente. E é isso que, às vezes, as pessoas não compreendem. Então, uma escolha pelo diálogo sempre, por sentar e conversar em família, ou num ambiente escolar, ou num ambiente social, e ouvir é sempre uma boa escolha? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Sobre o que você falou no começo, sobre compartilhar os sentimentos com as pessoas que a gente ama. Você acha que, com a pandemia, as pessoas elas começaram a se abrir mais ou a se fechar? Então, na pandemia, a gente teve um momento em que a gente não podia encontrar as pessoas. Então, muita gente se fechou. Muita gente. Mas, por outro lado, os sentimentos se afloraram, né? A gente ficou com muita saudade das pessoas. Então, muita gente buscou o contato, né, pela videochamada, o telefonema. Então, aquele contato físico, ele é importantíssimo, né? Mas, na impossibilidade dele, né, se desenvolveram outros modos de estar presente, né? Alguém que mandava uma comidinha para o seu pai, para sua mãe ali de surpresa, né? Um telefonema que a gente recebia de uma pessoa amiga, com certeza fez muita diferença na vida. E muita gente fala que o psicólogo só serve quando tem algum problema mental. Você acredita que o psicólogo é só para isso? Não, não. O psicólogo, ele tem uma participação importante quando a pessoa tem uma questão mental, né? Ele é fundamental. Mas em qualquer momento da nossa vida, quando a gente tem uma questão que aflige, quando a gente tem uma angústia, ou apenas para nos conhecer melhor, né? Às vezes é difícil para a gente entender a gente, né? Surgem muitas dúvidas. Gente, é muito legal terapia. Não é? Porque você normalmente tem uma série de coisas do cotidiano, de escolhas mesmo que você tem que fazer no cotidiano. Lido com isso assim ou assado? Trato meu marido assim ou daquele outro jeito? Mas eu trato assim. Será que não é melhor eu tratar do outro jeito? Ou meu filho, ou meus pais.
Então, a gente tem um monte de relacionamento. E terapia é uma coisa mais ou menos assim. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Porque você acha, resolver esse problema. Mas apareceu outra coisa. Não é problema. Você começa a ter uma visão tão ampla que você continua a sua terapia. Ela ajuda muito nas suas escolhas. Vai te fazendo conhecer... Olha, se eu fizer esse caminho aqui, depois eu vou me arrepender, porque eu não gosto muito disso. Eu prefiro aquilo ali. Aquilo é meio estranho, mas é aquilo que eu gosto. Você, junto com o terapeuta, você vai conseguindo descobrir o seu jeito de pensar. É muito gostoso. Terapia é para todo mundo, viu, Bruninha? Com certeza. Quem tiver oportunidade, não perca. Com certeza. Você quer falar? Não sei escolher a minha agência, né? Qual eu iria, é que a minha agência ela não disponibiliza uma terapeuta. Então, isso para mim foi uma coisa extremamente importante, porque eu mudei minha vida, eu estou no país, eu estou com ninguém. Basicamente, eu fui na casa das pessoas que não conhecia, nunca tinha falado uma palavra. Então, na terapia, eu tenho que alguém, poder ligar para alguém, ter alguma ajuda. Conseguir fazer decisões mais cientes do que eu estou fazendo, porque o nosso país é muito diferente. Então, realmente, a terapia é algo que eu acho que eu tenho que para qualquer um. E ela é mesmo, porque quanto mais a gente fala, né, a gente vai se conhecendo, né? O Freud dizia, né, que a psicanálise é a cura pela palavra. Não é? Então, quando você vai verbalizando os seus problemas, as questões que te afligem, as suas angústias, né? Não só o seu terapeuta está te ouvindo e vai traduzir essas coisas para você, vai te ajudar a entender o que é que está acontecendo, mas você também vai se ouvindo, né? É você mesma ouvindo as tuas próprias angústias. Como você faz para um paciente se abrir assim para você, para ele falar tudo, sabe? Quando o paciente chega, não é? Ele tem que estar disposto. Essa é uma dificuldade mesmo que muita gente tem, né? A pessoa busca terapia, mas às vezes ela não quer falar muito. Então a gente vai propiciando um ambiente acolhedor, né? A gente vai dizendo, olha, eu estou aqui para te ouvir. O que é que você quer falar para mim hoje? Né? Aconteceu alguma coisa? O que você... Eu estou aqui para você. Esse é seu espaço, né? Esse é seu momento, né? E aí a pessoa, aos poucos, vai se sentindo à vontade. Claro, não é fácil a gente falar dos problemas da gente, das coisas que afligem, né? Mas o psicólogo ele vai sendo acolhedor, ele está lá para ajudar, para te dar uma mão, né? E aí, aos poucos, a pessoa vai se abrindo, né? Vai se conhecendo. Você tinha falado também sobre se conhecer melhor, né? Só que o autoconhecimento ele não é uma coisa fácil, né? Às vezes você passa a vida inteira tentando se conhecer. Você acha que tem algum caminho mais fácil, algum jeito mais rápido de se conhecer? Como você acha que a gente faz para se conhecer melhor? Então, cada pessoa é um universo. E cada um tem sua individualidade. Então, a estrada e o caminho é de cada um. Né? Não tem uma fórmula, não tem uma receita pronta. Né? É vivendo que a gente se conhece. Conforme as situações vão se apresentando na nossa vida e a gente tem que dar solução para elas, a gente precisa lidar, é aí que a gente vai vendo quem a gente é e vai se conhecendo. E a gente tem que ir experimentando, gente. Vocês são jovens. Desde que não corram riscos físicos, psíquicos, a gente tem que ter coragem de experimentar. E aí você vai descobrindo, não é? Então, eu estou falando assim, desde que vocês tenham responsabilidade, vocês sabem que vocês são espíritos numa encarnação, uma delas.
E vocês têm responsabilidade. Vocês ganharam um corpo físico, que não está fácil encarnar nesse planeta. Vocês ganharam um corpo físico e a gente tem que se responsabilizar por ele. As escolhas, a gente vai fazer muitas escolhas acertadas na vida. E a gente vai fazer muitas escolhas ruins também. Mas, desde que não lesem o nosso corpo físico e não demais o nosso mental, não é? E espiritual, a gente tem que pensar o seguinte: neste momento, naquele momento ou neste momento, estou fazendo o melhor. Testei todas as hipóteses. Não é por aí, Andréia? Testamos todas as hipóteses e fazemos o que a gente tem de melhor naquele momento. Depois, a gente vai descobrir. Poxa, se eu tivesse ido por aquele caminho, talvez tivesse dado muito mais certo. Né? Voltando lá na profissão, meu pai queria que eu fosse uma, eu queria outra, e a minha mãe sonhava que eu fosse dentista. Hoje, às vezes, eu penso assim, se eu tivesse feito a profissão do meu pai, talvez eu estivesse muito mais feliz. Mas eu sou feliz no que eu faço. E você fica pensando, mas talvez isso, aquilo. Então, a gente nunca vai saber. É usar o racional, usar o emocional e falar assim, hoje, colocar todos os parâmetros, acho que vai dar certo por isso, igual a Ana fez. Isso vai dar errado, mas eu vou ter coragem, vou fazer essa escolha. Depois, gente, se não deu certo, é se perdoar. A gente sempre faz o melhor que a gente pode naquele momento. Nem que seja ter um ataque, sei lá eu, né? Não me conformei com isso, briguei agora. Calma. O melhor é a gente aprender também que agir é melhor do que reagir, né? Com certeza. A nossa juventude é um momento muito especial. É um momento que a gente está se conhecendo, que a gente está testando as nossas potencialidades. Então, a gente está desconstruindo tudo aquilo que a gente teve até aquele momento. Dos pais. Que os pais trouxeram na nossa vida, na vida daquele ser, não é? E é por isso que, às vezes, né, existe uma rebeldia nos jovens. Mas por quê? Porque eles querem ser eles mesmos. Então, eles abandonam tudo aquilo que o pai falou e aí eles se reconstroem, né? Eles vão descobrindo quem eles são. Então, o que a Mônica falou em relação ao medo de errar é fundamental. A gente não pode ter medo de errar, porque é nesse momento da juventude que a gente pode testar quem a gente é, que a gente vai se descobrindo, porque essa resposta a gente ainda não tem. A resposta de quem a gente é, talvez lá no fim da vida, a gente ainda não tenha. Claro que a gente nunca tem certeza de quem a gente é. Desculpa, tá, Ellen? Mas autoconhecimento não vai ser só por essa encarnação, não. Vai ser por muitas. Eu acho que a resposta mais difícil a responder é quem sou eu. É a resposta mais difícil, né? Então, toda essa potencialidade, toda essa vontade de fazer diferente, de fazer um mundo melhor, a gente tem que pôr em prática. A gente tem que fazer, não pode ter medo de errar. Então, sem medo de errar, ponderando todas as escolhas, a gente vai encerrando o programa de hoje. Gente, até a próxima. Foi muito especial estar aqui com você, Andréia, meninas, Ana, aí do Alabama. E até o próximo. Um beijo. Tchau. Um beijo para vocês. Obrigada.